Como tema, a partir desta mensagem, queremos falar a posição de um crente em Cristo. A posição de um crente em Cristo. Nós estamos a falar de um crente. Crente é aquele que crê. Que crê na sua palavra. Como ele vai crer? Ele crê a partir de ouvir. Porque a fé vem através de ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Se você está aqui, essa fé vai te ajudar a ouvir a palavra de Deus. E você, quando ouvir, vai crer nela. Amém. Quando você crer nesta palavra, então ele te coloca numa posição. Uma posição em que você se identifica com alguém que é chamado Cristo Jesus. Amém. Nós sabemos muito bem que na igreja existem 3 classes de crentes. Existem crentes manufaturados. Existem incrédulos. Mas Deus não tem muito a ver com eles. Deus tem a ver com os crentes verdadeiros. Como a palavra de Deus diz, Deus é espírito. Importa que aqueles que o adoram no espírito e na verdade. Não há ninguém que pode adorar a Deus no espírito e na verdade antes que ele seja um crente. Antes que esse mesmo Deus o posicione no lugar correto onde que ele se encontra face com Deus. Porque nós sabemos todos aqueles que se encontraram com Deus, Deus revelou-se a eles. Deus passou a ser conhecido por eles. Eles passaram a conhecer a Deus por intermédio da sua palavra. Então, se Deus nunca se revelou a ti, você nunca vai conhecer a sua posição como um crente. Nunca vais conhecer. É necessário que ele primeiro se revele a ti. Quando ele se revele, você há de saber que esse é o meu Senhor. Este é o meu Salvador. Este é o meu guia. Esta é a minha salvação. Lembre-se que a palavra de Deus disse: não sois vós que procurais a mim, mas eu é que vos procurei. Se ele te procura, te encontra, é porque ele tem um lugar onde que ele te quer colocar. Porque se ele te procura, é porque noutra hora ele sabia que você estava num certo lugar, numa dada altura, você se deslocou, saiu deste lugar. Amém. Qual é o lugar? Certamente é a palavra. Cristo é a palavra. No princípio era verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez a carne, se manifestou no meio das pessoas, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus dizia: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu e o meu Pai somos única pessoa. Mas no meio desse discurso, há pessoas que não tinham sido revelados a Ele como Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eles levantavam pergunta. Diziam: você diz que vai ao seu Pai e vai nos deixar só. Mostra-nos o teu Pai. Isso nos basta. Por que queriam ver o Pai? Para se sentir-se abastado. Porque eles ainda não tinham sido revelados que Jesus Cristo era Deus. Amém. Amém. Se a igreja for revelada,
que Jesus Cristo é Deus, ele saberá como adorar a esse Deus. Ele saberá como guardar a sua mensagem. Ele saberá como fazer coisas que lhe agradam. Porque é só a revelação que traz à tona aquilo que estava escondido. Amém. Noutra hora, a igreja não sabia como que um crente podia ser batizado. Por isso que pegaram uma palavra que ainda não tinha sido revelada. Disseram que te batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, quando a revelação chegou, eles souberam que o Pai não é nome, o Filho não é nome, o Espírito Santo não é nome, mas todos esses são atributos que representavam um só, que é Cristo Jesus. É por isso que você, quando saiu de onde que saiu, quando encontrou esse Cristo Jesus, querendo te posicionar, ele te diz: seja batizado no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por quê? Porque a palavra foi revelada. Nas semanas anteriores nós falamos aqui que há homens que guardam um dia como fosse um selo. Por que eles fazem isso? Eles fazem porque a palavra não foi revelada a eles. Amém. Mas no dia em que essa mesma palavra for revelada a eles, eles saberão que o descanso que se fala não é o dia, mas sim é entrar em Cristo Jesus. Amém. Essa mensagem me fugiu, mas eu vou atrás dela. Mas antes, vamos pegar aqui um sermão pregado com o irmão Branham, que deu como título O que é Espírito Santo? Amém. O que é Espírito Santo? O que é Espírito Santo? Aleluia. Parágrafo 27. Agora há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Amém. Logo vamos extrair isto na Escritura e situá-lo exatamente na Escritura em primeiro lugar. Há um cristão que professou ser um cristão. Mas se este cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. E você? Ele professou crer. Esta é a ação para isso. Porém, Deus ainda não lhe tem dado este Espírito Santo. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus, na qual Deus o conheceu. Amém. Porque existem os que são conhecidos de Deus, e existem os que são estranhos perante a Deus. Amém. Amém. Você deve procurar ser conhecido de Deus, porque você vai estar anos e anos no tabernáculo. Chegar um momento e dizer: eu ia à igreja, eu cria nessa mensagem, eu andava com essa mensagem, e ele vai dizer: afaste-se de mim, nunca te conheci. Amém. Como você chega de ser conhecido? Com este mesmo Cristo. O profeta está a dizer aqui: há um processo para você ser conhecido com Cristo Jesus. Parágrafo 28. Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. E este chamamento é um tipo
de chamamento de crente hoje. Ele chamou Abraão. E Abraão saiu do seu pai e foi a uma terra estranha, morar entre um povo estrangeiro. E este foi um tipo de quando Deus chama um homem para que ele deixe sua impiedade e se arrependa dos seus pecados. Ele se desliga do grupo de gente, amen, no qual se encontra para viver em um novo grupo, entre um novo tipo de gente. Então Deus encontrou a Abraão fiel à promessa que Deus lhe havia dado, de que teria um filho, e de que através desse filho seriam benditas todas as terras. Deus confirmou sua fé dando-lhe um sinal, e esse sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Amen. Estamos a falar assuntos do Antigo Testamento, mas o profeta diz: o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Amen. Parágrafo 30. A circuncisão é um tipo de Espírito Santo. E Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão depois que ele havia aceitado a Deus sobre a base da sua promessa e saiu para um país estranho. Vem você. Foi um sinal. E todos os seus filhos e a sua semente depois deles deveriam ter este sinal em sua carne, porque isto era uma distinção. Este sinal de circuncisão era para separá-los de todos os outros povos. E isto é o que Deus usa hoje, o sinal da circuncisão do coração. Amen. Aleluia. 38. Na mesma mensagem, o que o profeta fala, ele diz assim: você é tão diferente quanto o Espírito Santo vem sobre você, até ao ponto que a mente deste mundo não gosta de você, e eles ficam contra você, e eles não querem nada com você de modo algum. Você é nascido do outro mundo. Você é como um estrangeiro, 10 vezes mais estrangeiro do que você fosse nas mais longínquas regiões das matas africanas. Amen. Você chega a ser diferente quando o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é um sinal. Ele é uma marca entre o povo. Qual é esse povo? O povo de Deus. Amen. Efésios 4, versículos 30. O que a palavra diz? Em Efésios 4, versículo 30. Estamos a falar da posição de um crente em Cristo. Não estamos a falar da posição de um crente numa denominação. Não estamos a falar da posição de um crente dentro de uma organização. Mas estamos a falar da posição de um crente em Cristo Jesus. Amen. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Podemos ler rapidamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Amen. Efésios 4, versículo 30. Efésios 4.
30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Essa mesma mensagem ainda está sendo encaminhada para os crentes. Amém. O crente é visto como um produto que Deus tem preparado. Eu estou a falar de um crente que está posicionado em Cristo Jesus. Amém. Não estou a me referir de uma outra pessoa que está posicionada não sei em que lugar. É a quem essa mensagem está sendo endereçada. Que não entristeceja o Espírito Santo de Deus no qual estás selados para o dia da redenção. Amados, há um selo que Deus tem colocado em crente. Este selo é uma identificação. Este selo é coisa que faz recordar que este aqui é o meu filho. Este aqui pertence a mim. Este aqui está a sair de mim e está a voltar para mim. Então esse selo, quando é rompido, você fica sem nenhuma identidade. Não há algo que se vê em ti como uma natureza da parte de Cristo Jesus. Porque o que te faz com que você adquira essa natureza da pessoa Cristo Jesus é este selo, é este Espírito Santo. Vocês sabem, havia um homem que cresceu numa igreja, havia um homem que foi educado, mas um dia ele descobriu que tinha falta de algo. Amém. Porque ouviu uma mensagem que na vida nunca tinha ouvido. Ele viu alguém a fazer coisas que um homem natural não pode fazer. Mas como era um membro de uma igreja, um membro de uma congregação, não queria ele ser retirado da direção. Tratou o assunto em segredo. Amém. Porque ele não queria difamar a sua igreja. Ele foi de noite ao encontro do Mestre Cristo Jesus. Oh Mestre, nós sabemos que tudo o que você está fazendo, se Deus não estivesse com ti, certamente não faria. Você vê, se uma pessoa de fora consegue ver que esse é Cristo, se uma pessoa de fora consegue ver que as coisas que ele faz, não as faz por ele mesmo, quanto mais você que vem de Cristo. Há um problema, há um desastre. É por isso que Paulo disse: tenho-vos preparado como uma virgem pura para vos apresentar a um marido. Mas tenho o zelo de Deus, como foi lá no princípio. O que aconteceu com a igreja de Deus? Entrou um homem com o evangelho contrário e rompeu o pacto entre Deus e o seu povo. Estão a entender? Então, este homem, quando chegou ao mestre, ele disse: o que eu posso fazer para entrar também neste reino? Irmão, Deus não te posiciona em Cristo só apenas por te posicionar. Ele está a te colocar no reino. Aleluia. Porque um dia ele há de vir como um rei. Ele não há de vir como um salvador. Ele não há de vir
como um homem que está prestes para fazer uma milagre. Ele não há de vir como um curador, porque os tempos passam. O tempo de Deus que Ele determina, aquilo que Ele determinou naquele tempo, é aquilo que deve acontecer. Amen. Mas quando Ele vier nas nuvens, como um rei, enquanto você está posicionado nele, você irá ao arrebatamento. Amen. Mas caso contrário, você não há de ir, porque Cristo quando vier, e Ele não há de vir em nome da mensagem do último tempo. Ele não há de vir em nome do Emmanuel Tabernáculo. Ele não há de vir em nome de nenhuma outra congregação. Seja qual for, Ele há de vir em sua palavra. Ele quererá encontrar os crentes posicionados na sua palavra. Amen. Ouvimos o servo de Deus aqui a dizer que existem muitas congregações, mas tem a palavra da hora, mas eles contrariam esta mesma palavra. Alguns até não estão só apenas contrariar, tornaram-se apóstata. Amen. Você torna-se apóstata enquanto está dentro da mensagem. Quando você sai da sua posição como um crente em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. A tua posição, minha irmã, é esta. Quando a palavra diz, não corte os seus cabelos, não estão a falar por falar, porque é a sua posição. Aleluia. Quando diz que a mulher não pode pregar, não está a falar à toa, é a tua posição que Deus tem te colocado. Para Ele, quando vier, vai te encontrar ali. Então, este velho homem, quando chegou ao mestre, ele disse: o que eu posso fazer para entrar no reino? Jesus disse: nasça de novo, porque o que é nascido da carne é carne. Ele não entendeu a mensagem, porque precisava da revelação. Porque se ele tivesse entendido, ele não diria: eu já adulto, vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo. Aí há o problema, irmão. A revelação. Quando a palavra não é revelada em você, você entra em desastre com ela. E Deus não pode mudar a sua palavra para acomodar as suas vontades. Amen. Por isso que algumas igrejas dizem, a nossa igreja diz. Nunca diz que a palavra diz. Quando chega ao ponto de dizer que a nossa igreja diz, essa igreja não está enraizada na revelação. Amen. Amém. Por isso que Jesus, quando ele diz nasça de novo, ele não entendeu. Porque ele não tinha essa revelação. Mas quando Jesus disse, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Porque o que nasce do espírito sai do espírito e vai para o espírito. Amen. E quando você nasce no espírito, você tem a revelação. Porque Cristo Jesus é espírito. E ele vem a ti como espírito. Quando ele te capta, você se conecta com ele. Ele te coloca numa posição da sua palavra. Tenho outras mensagens aqui que vou ler já, que o profeta pregou. Amen. Uma delas é a redenção pelo poder.
kuchikulu abugira mwampango. Parágrafo 94. Akuti ndime makumapfemba na pinai. Vou ler aqui. Nawerenga. E recusados pelas nações e chamados de tudo. Mbakakono na maziko mbatemero apizinji. De mesmo modo é hoje. Ndilerombo. Com o verdadeiro crente. Na ndimumwena nyakutewirawo. Vocês nas suas igrejas. Imwe mmacheche mwanumu. Vocês sabem quando tomam uma posição por Cristo. Imwe musadziwa mungakana miliro muna Kristo. E falam pela verdade. Mbamulonga bugira maundi mwenu. Toda a igreja diz. Cheche nsembe longa. Não dê atenção a isto. Lega kupasa kubva pepe. Siga em frente. Apenas continue se movendo. Não dê atenção ao que lhe dizem. Olhe diretamente para o Calvário. E siga marchando. Um lindo tipo. Posição de um crente. Meu Redentor vive. A mensagem do profeta no parágrafo 161. Nós cantamos essa pequena canção porque cremos que o Evangelho do Espírito Santo ainda está encharcado de sangue. É um caminho de perseguição. É um caminho de mal entendido. Isso é correto. O mundo não conhece isso. Eles não entendem isso. A pregação da cruz é loucura para os que perecem. Porém, há algo dentro do coração do crente que diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei disso sem dúvida. Amém. No parágrafo 162, o irmão Branham faz uma pergunta. Todos se sentem bem? Está a fazer a pergunta a nós. Todos se sentem bem? Todos se sentem bem? Alguns não se sentem bem. Mas no Branham Tabernáculo eles responderam amém, com viva voz. Quando o irmão Branham perguntou, vou perguntar mais uma vez: todos se sentem bem? A congregação diz amém. Agora, dê um aperto de mão a alguém que está próximo de ti e diga, louvado seja o Senhor. Vamos em diante. 163. Tome sua posição esta manhã com Cristo. Tome a sua posição esta manhã com Cristo. Na mensagem esteja certo de Deus. Parágrafo 86. O resto delas saia e aí há um grande baile em algum lugar, embelezando-se, assistindo um moderno programa de televisão, algo assim, comportando-se mal com o mundo. Mas aquela mulher estava só com Deus. Estamos ir numa história. Mas se você está posicionado onde Cristo te colocou, conectado com a sua palavra, você vai entender o historial que o irmão Branham está a falar aqui. Vou repetir. O resto delas sai aí
Anangomu maiwa asabuka mwapa. Há grande baile em algum lugar, embelezando-se, assistindo a moderno programa de televisão ou algo assim, comportando-se mal com o mundo. Mas aquela mulher estava só com Deus. Amém. O que representa a mulher na Bíblia? Igreja. Amém. 87. A luz do arraial do dia raiou. Ela disse: o garotinho chorou a noite toda querendo algo para comer. O que vou fazer com um pouquinho de farinha? 88. Sabem? Aquela farinha era Cristo. Qualquer estudante da Bíblia sabe que Cristo era a oferta de farinha. E aquela oferta de farinha também tinha de ser moída com uma só especial, até moer cada partícula igual. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E todo crente crê nisso e descansa nisso. Aleluia. Eu pensava que era apenas eu que faço aleluia. Mas o próprio profeta na sua pregação também está a dizer aleluia. Alguém se sente incomodado com isso? Amém. Amém. O apóstolo Paulo já disse: nós estamos nos lugares celestiais, aonde Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Porque o que temos ouvido nesta hora não são coisas deste mundo, mas são coisas de lugares celestiais. O mundo com a sua concupiscência passará, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E todo crente crê nisso e descansa nisso. Aleluia. Pode ficar com toda a religião formal e fria que quiserem. Quanto a mim, creio que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tomo minha posição no mundo dos incrédulos. O mesmo Deus que foi então, Ele é agora, hoje de manhã, sempre será o mesmo. Isso era o que a farinha significava. Amém. Vou revelar um pouco essa parte. Vocês sabem que o servo de Deus, chamado Elias, quando chegou na casa de uma mulher, ele disse: faça para mim um bolo. Qual foi a resposta daquela mulher? Disse: ficamos com um punhado de farinha que vamos comer e vamos morrer. Amém. Mas o profeta diz: faça primeiro para mim, com esta pouca farinha que ficou. Essa farinha simbolizava Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, Ele não acaba. Um dia, Ele estava pregando para uma multidão. Foi uma longa pregação, porque não foi apenas uma pregação, também foi discernimento discernimento de problemas de algumas pessoas que ali estavam. Não só discernimento, mas também alguns que vinham com problemas eram curados. O culto foi tão longo, de tal maneira que o próprio pastor sentiu pena da multidão.
Amen. Ele disse ao seu discípulo: o que temos para te dar a este povo? Amen. Um homem revelado, ele soube do que estava a se tratar, porque ele havia visto o semblante das pessoas. Ele já alegre com a mensagem, mas como vinham muito distante, sentiu pena, porque Jesus Cristo é misericordioso. Amen. Vamos dar o que a essa gente? O que temos para dar? Diz, temos apenas 5 pães. Temos 5 peixes. O que pode servir para essa multidão toda? Você está a ver o pensamento do homem? É uma coisa pequenina, vai servir para essa gente toda. E aquela senhora também viu aquela farinha como fosse algo que ela se despedia com a vida dela toda depois de consumir aquela farinha. Amen. Mas Jesus disse: tragam isso aí. Eles trouxeram, cortaram em pedaços. Jesus fez uma oração de bênção. Aquele pão, aquele peixe foi abençoado. Começaram a distribuir, começaram a comer. A Bíblia diz que se fartaram. E quando sobrou, ele nunca disse: vão deitar no lixo. Ele disse que recolhe tudo aquilo que sobejou. Por quê? O mantimento de Cristo não apodrece. O mantimento de Cristo não caduca. Vocês lembram um dia, ele, quando se encarou com o mesmo povo, ele já havia discernido os seus pensamentos, porque eles pensavam que seria um culto igual do dia anterior, porque haviam recebido a pregação, haviam se regozijado, haviam dado louvor e glória. Depois dali foram despedidos com o almoço. Mas no dia seguinte foi o contrário. Quando o pregador parou diante da multidão, ele disse: quem comer dessa carne, beber deste sangue, passou da morte para a vida. Aleluia. Vocês entendem isso? Quem entende é aquele que está posicionado em Cristo Jesus. Aqueles que não estavam posicionados ficaram escandalizados. Amen. Ele quer dizer que nós comemos carne de pessoa. Ele quer dizer que nós bebemos sangue de pessoa. Amen. Mas para quem tinha sido revelado, quando ele viu a multidão a ir embora, porque naquele dia já não havia mais almoço, as pessoas começaram a ir embora. Esse tem abuso, nós não vamos mais parar aqui. Começaram a sair um por um, mas havia pessoas que ficaram, não mais uma multidão. Ele virou para essas pessoas. Ele disse: para quem estão aqui, estão à espera de ti, vão embora. Amen. Um homem revelado, um homem que estava posicionado em Cristo Jesus. Ele disse: para onde nós iremos? Porque você quer a palavra, você quer a vida. Aleluia. Ele estava posicionado em Cristo Jesus. Amen. Mas os outros pegaram seus caminhos e foram embora. Desapareceram na hora. Já não queriam saber mais dele. Já não falava mais com ele. Amen. Vamos em diante com a nossa mensagem. A posição de um crente em Cristo. Amen. Cristo é o ministério de Deus revelado. Parágrafo 182.
Parágrafo 182. Lugares celestiais são por um minuto. É a posição do crente em Cristo. Veja, onde o crente permanece em Cristo, em lugares celestiais. E ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. É o quê? É amor. Por isso nós cantamos. A melhor oração é amar. Se você não sabe amar, também você não sabe perdoar. Amém. É o quê? Nos predestinou para filhos de adopção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Na mensagem, Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Parágrafo 201. Agora, há 3 grupos de pessoas. Havia um crente genuíno, havia um morno. Amém. Eu até não posso dizer que havia. Eu posso tomar essa palavra, dizer que há até hoje. Existe até hoje um crente genuíno, um crente morno. Amém. Esse morno está numa posição neutra. Quando eu digo numa posição neutra, os que conduzem automóvel sabem disso. Quando você leva aquela mudança, colocar no neutro, você pode encher o seu tanque. Você pode pôr trabalhar a sua viatura. Você pode acelerar até amanhecer, até acabar todo o combustível. O carro não vai acertar nem à frente, nem atrás. Esses são crentes mornos. Não vão nem à frente, eles não vão nem atrás. Eles ficam imobilizados no mesmo sítio. Amém. É o que o profeta está falando. Amém. Crente morno. É o que o profeta está a dizer aqui. Eu simplesmente estou a tentar explicar em poucas palavras. Você, quando é morno, você nem pode ser usado para tomar chá. Você nem pode também ser usado também para o que podemos dizer água morna, né? Talvez só para banho, só para bebês. Amém. O que qualquer professor lhe dirá que Ló representava. Lot representava a igreja nominal que estava em Sodoma. Abraão e Ló estavam esperando de um miraculoso filho prometido. Está vendo? Isso que a igreja está esperando hoje. A congregação diz amém. Afinal, irmão Branham não esperava ele gritar amém. Só quando a congregação se conectava com a palavra, ela mesmo gritava amém. Quão maravilhoso é isso. Aleluia. O retorno deste filho Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós o estamos esperando vir. Agora veja a posição. Todos admirarão que ela está numa condição sodomita.
Quem está em condição sodomita? Mbani anamemiro Sodoma? É quem? Mbani? A igreja. Cheche. Amen. Amen. O pastor falou aqui na semana passada. Mbusa longa pa semana A igreja e a sua condição. Akuti cheche na mamiro ao. A igreja, para estar numa posição Cheche utikana na mamiro. da igreja a qual Jesus Cristo a colocou, A cheche kuti mulungu aika. ela tem de tomar a natureza de Cristo. Iyo safuna ikale na makaliro ati Cristo. Vocês lembram quando João estava a batizar Jesus Cristo? Imusa kumbukira pale kuti Yohana kachita ubatizo Yesu Cristo. Diz que saiu uma pomba do céu, pousou sobre a cabeça do Senhor Jesus. Akuti yabukiramo nkangaiwa kudzulu mbaiphala pa dzulu pa Yesu O Cristo. irmão Branham explica sobre a natureza da pomba. Mbale Branham asalonga thangwe ya unthu wa nkangaiwa iyi. No meio das outras aves. Pakati pa mbalamembo zinango. E o irmão Branham também toma na pessoa de Jesus Cristo como um cordeiro. Iya sakwatambo pa unthu wa Yesu Cristo ninga. Não, irmão Branham, a própria Bíblia fala disso. Bible tá isso. Que Jesus veio como um cordeiro. Yesu agora ninga biga. Então, aquela pomba, quando estava a descer, Nkangaiwa pakachita iyo. a sua natureza Unthu wache e a do cordeiro na wabira se uwu conectavam. wapatana. Mas no momento que ela estava a descer, Wanzizi kachita iyo. se ela olhasse aonde queria pousar, Ninga nkangaiwa mbala. encontrasse uma natureza contrária Bakumana unthu no kusiyana. lugar do cordeiro, Mbuto ya kalabira. estar lá o bode, Mbaoneka pepo o kuti profeta diz que boko uyu. ele bateria as suas asas, podia voltar. Ndendera kuti ndingaone kuti ndiboko uyu ningamkhenkha manthenga ache mbabwera byache. Amen. Mas não é o que aconteceu. Sipepi tadichitika. Como a natureza daquela pomba Ninga unthu wankangaiwa e a uyu. natureza do Na cordeiro, unthu wabira uyu. isso aqui conectou. Ivi pyapatana. E ouviu-se uma voz do céu Oneka mkhubu que kudzulu. dizia: Ukalonga. Este é o meu filho, Uyu ndi a mwananga. quem tenho comprazido, Ulo kuti ndisatsa. a ele ouvi. Mwa iye mvereni. Amen. Amen. Estamos aqui não para ouvir outra pessoa, Tili pano kuti tive munthu nangu tayi. mas ouvir Jesus Cristo. Kwenye tive mwa Yesu Kristu. Amen. Amen.